Olá, sou o De Lucas Barbosa, contador de contos, meus contos. Há um certo tempo atrás, um grande poeta disse que os grandes ídolos dele haviam morrido de overdose. Eu nunca concordei com isso, porque os meus ídolos morrem de velhice, morrem de conhecimentos para deixar, para passar para as pessoas. E nesse caso hoje eu venho falar de um grande mineiro, mais um mineiro. Eu fiz um vídeo passado que está no YouTube sobre Juscelino Kubitschek, um dos maiores mineiros do Brasil. E hoje eu venho falar de Sebastião Salgado. Sempre fui fã e sempre pesquisei e conheci as fotografias de Sebastião Salgado, principalmente depois que ele fez a exposição, uma das melhores exposições que ele fez sobre Serra Pelada, né? Ele foi lá e fotografou como viviam os brasileiros, como é que era aquela miséria. Sebastião Salgado foi um mineiro de Aimorés, ali na divisa com o Espírito Santo, e viveu ao mundo dele com fotografia. Foi viver o mundo a partir dos 27 anos e ele infelizmente veio a óbito agora em maio de 2025, aos 81 anos de idade, por complicações. E ele viajou o mundo todo fotografando. E ele fotografava em preto e branco. Ele dizia que em preto e branco ele pegava a essência da fotografia e da situação. Ele viveu e fotografou mais de 120 países e suas misérias, sendo que no final de sua vida ele definiu que a miséria estava ali, próxima a ele, na região que ele próprio, onde ele havia nascido, onde a miséria veio a se imperar no Brasil, né? Então ele viajou o mundo todo, fotografou misérias do mundo todo. No Brasil, nós vivemos uma das maiores misérias do mundo, porque o ser humano, ele se autodegrada, né? Ele tem o poder de estragar e descobriu que o ser humano, ele consegue destruir a humanidade. Ele plantou mais de 3 milhões de árvores nativas numa área devastada à beira do Rio Doce, em Minas Gerais. Ele nasceu nessa fazenda, foi viver a vida. Quando ele retornou, que ele foi ver onde o pai dele havia morado, ele comprou aquela fazenda, estava completamente destruída. Era Mata Atlântica. E com o tempo ele plantou 3 milhões de árvores e aquela região toda do Aimorés ali, ela passou a ser uma fazenda que foi resgatada e voltou a ser. Hoje é um local chamado Instituto Terra, em Aimorés, Minas Gerais. Quem quiser conhecer, é só se dirigir até esse local. Aimorés, ele destacou, mas ele veio a falecer em Paris, onde ele escolheu para viver seus últimos dias, porque ele pegou a última fotografia que ele fez, ele pegou uma doença, pegou uma virose e nunca mais sarou, né? E ele diz na vida dele o seguinte: eu não sou contra a inteligência artificial, mas fotografia mesmo é só fotografia. Quando você pega a fotografia que faz no telefone celular, isso não é fotografia, isso é uma linguagem de comunicação por imagens, mas não tem nada a ver com a memória. Então ele não tinha nada contra a fotografia, ele disse que fotografia era uma coisa feita por máquinas fotográficas, por pessoas que estavam colhendo aquela imagem naquele momento. E ele gostava de fazer isso e fez em mais de 120 países exposições, foi homenageado em todo o mundo, foi um grande homem, né? Ele disse que antes eu acreditava em uma só espécie, a minha, mas me decepcionei ao descobrir que somos atrozes, violentos, horríveis, que estamos nos destruindo e a nosso planeta. Descobri também que faço parte de um universo enorme de espécies. Então a miséria está ao seu lado, a miséria está ao nosso lado. Você não precisa viajar o mundo todo para descobrir isso. E Sebastião Salgado foi um dos maiores brasileiros mais conhecidos no mundo todo, e dentro do próprio país ele não era tão conhecido assim, principalmente pela juventude, pelos mais jovens. Eu não tive a oportunidade de ver nenhuma exposição dele, mas eu me lembro que já nos anos 80, 90, eu já acompanhava a história de Sebastião Salgado. Então fica aqui uma grande mensagem a um grande homem, que infelizmente os meus heróis estão todos já partindo, né? Quando a gente chega a uma certa idade, infelizmente, a gente vê esses grandes homens indo e muitas vezes não tem a devida homenagem que merece dentro do Brasil. Fora do Brasil, ele é conhecido como um dos maiores fotógrafos do mundo, do mundo. Ele fotografou todas as misérias, todas as mazelas,
e descobriu que no seu próprio quintal existia uma miséria muito grande. Mas ele retornou à sua terra natal, recuperou a Mata Atlântica, tão devastada que nenhum político se interessa em recuperar em todo o Brasil, que depois da Amazônia, a Mata Atlântica é a maior, perto do Cerrado, é um dos maiores e mais degradados sistemas do Brasil. Então, uma homenagem ao Sebastião Salgado, que não morreu de overdose de conhecimentos aos 81 anos. E fica aqui a homenagem de um mineiro para outro mineiro, ok? Sebastião Salgado, o maior fotógrafo do Brasil.